só por Ele. Muito bem, boa tarde a todos aí que estão conosco. Nós estamos entrando na nossa sexta aula do curso teológico bíblico. Hoje nós vamos falar sobre o Shabá, que é o sábado. Mas antes de nós começarmos esse estudo aqui, gostaria muito de estar orando com você para que o Santo Espírito que inspirou os escritores bíblicos possa também nos ajudar nesse momento aqui. Bom? Então, incline sua fronte e vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, grande Pai que está nos céus, nós damos graças a Ti por esse momento aqui, podermos estudar a Tua palavra. Por favor, nos ajude a compreender os Teus ensinos hoje e possamos colocar em prática em nossa vida. Isso é que eu te peço e agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos online aqui no Zoom, e também estamos online no Facebook, tá bom? Então, quem não puder entrar no Zoom, pode assistir aí pelo Facebook, tranquilamente a aula, tá joia? E hoje nós vamos falar sobre o Shabá, que é o 7º dia da semana, e aí começando aí com essa questão da teologia bíblica do sábado. Vamos iniciar aqui pontuando essa teologia bíblica. Bom, logo no início aqui nós percebemos que o sábado ele é uma experiência religiosa. O centro da experiência religiosa cristã está no relacionamento com Deus e a parte mais importante dessa é refletida no sábado. O sábado ele reflete o relacionamento, a fidelidade e a bênção, né, desse relacionamento com Deus. E para ser válido, a doutrina do sábado ela deve se basear na Bíblia, deve ter um fundamento sólido, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento também. Muito pelo contrário, o domingo ele não tem essa legitimação divina e não é santificado na Bíblia. E o sábado é um estatuto divino que possui muitas menções na Bíblia, não somente sendo validado, mas é descrito ali a sua natureza, a natureza do sábado, a declaração de que foi um dia estabelecido por Deus para adoração e descanso. Então, nós temos essas questões do sábado aqui, essa questão da experiência religiosa, da validação do sábado na Bíblia. É uma doutrina baseada em toda a Bíblia, uma doutrina bíblica baseada em toda a Bíblia. Então, não é somente algo focalizado em um só local. A gente pode entender que
é realmente o querer de Deus, a questão do sábado. E o sábado, a palavra sábado, ela vem ali no Antigo Testamento, a raiz vem da palavra hebraica Shabat, que é traduzida em português como descanso. Mas num sentido mais profundo, o sábado ele significa a cessação das atividades. Então, está correta a tradução descanso? Sim, mas está incluída ali profundamente a questão de parar as atividades. Então, talvez uma atividade ali que iria acontecer é parada, é cessada e não é feita. Essa é a ideia do sábado como descanso e cessação aí do trabalho. E no Novo Testamento nós temos esses termos gregos para sábado, que é sabaton ou sabata. E é muito interessante que lá em Hebreus, no capítulo 4 ali, você vê muitas referências ao sábado. E tem a palavra sabatismos lá, que é uma referência clara ao repouso sabático. Então, nesse contexto, os termos Shabá, Shabaton, né, ali no Pentateuco, eles se referem a alguns descansos. Tá? Então, quando a gente fala sobre sábado, principalmente na questão do Pentateuco, nós não estamos falando ali somente sobre o sábado semanal. Então, se você está numa visão geral, você consegue compreender isso. O sábado não é somente referido ali como um descanso na semana, tá? Mas existiam momentos ali no Pentateuco que eram ditos como sendo sábados, só que não tinham a ver com o sábado semanal. Não eram sábados nesse ciclo semanal que a gente tem. Se referiam a festividades, por exemplo, ao sétimo ano, sábados cerimoniais que ocorriam, que nós vamos falar um pouquinho mais aí mais para frente. Tinha também a relação com a questão metafórica de descanso da terra. Então, quando tem a palavra Shabá, se refere a essa questão de cessação ou descanso. O sábado ele pode ser o sábado semanal, pode ser uma metáfora com respeito ao descanso, ou pode ser o sábado cerimonial. E o contexto é que vai dizer isso. E o sábado ele tem uma função muito interessante, porque a base da adoração ela vem dessa noção de nós sermos criaturas e Deus ser o nosso Criador. A base da adoração está nessa submissão ao Criador, a um ser poderoso que nos fez. E o sábado, ele cai como uma luva nessa compreensão. Então, ao ser criado o mundo em 6 dias, como vemos no Gênesis, nós percebemos que o sábado ele se torna uma base de adoração. Ele é um memorial da criação, o sábado ali em Gênesis. E daí nós já iniciamos aqui a questão bíblica, vendo alguns textos sobre o sábado. O primeiro texto a se ressaltar aqui está em Gênesis, no capítulo 2, versículo 1 a 3, que diz o seguinte: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então nós vemos 3 coisas aqui importantes. Deus ele descansa, Deus ele finaliza a obra da criação no 6º dia, como diz Gênesis capítulo 1, versículo 31. E aí há essa cessação das atividades que começaram no primeiro dia, onde houve luz, e foi continuando ali com a separação das águas, a criação
da vegetação, dos animais, e culminando aí no sexto dia com a criação do homem. Logo em seguida, Deus cessa as atividades e coloca ali um dia especial, um dia de cessar as atividades ordinárias da semana. Deus ele descansou dando o exemplo ao ser humano. Não porque estivesse cansado, Deus não se cansa, mas ele deu o exemplo ali de que o ser humano deveria cessar as atividades ali. Deus ele abençoou esse dia. É um dia de bênção para o ser humano. É um dia em que Deus ele tem ali a proximidade, um relacionamento com o ser humano, e o ser humano também cessa as atividades para ter esse relacionamento com Deus. E é um dia santificado, é um dia separado dos outros, é um dia diferente por essas três características que Deus dá a esse dia. E nós começamos a perceber que não é somente na criação em que o sábado é referido. Muitas pessoas elas enquadram o sábado somente nos 10 mandamentos, mas o sábado não é um mandamento que só é referido nos 10 mandamentos. O sábado ele não é somente algo colocado na criação, mas algo seguido ao longo do tempo pelo povo de Deus. Então, nós temos toda a história ali do sábado, nós temos a história ali dos primeiros pais, Adão e Eva. A ideia é que o sábado ele foi guardado diante das gerações que foram obedientes a Deus, que seguiram a vontade de Deus. E aí nós vemos até a história ali de José. José vai para o Egito, nós vemos o crescimento ali da descendência de Abraão, né, no futuro, né, com o povo de Israel ali crescendo no Egito. E ali no Egito, a escravidão ela foi muito dura com o povo de Israel. E o que se percebe é que após a libertação do povo de Israel do Egito, Deus ele começa a fazer algumas atividades com o povo que tinham a ver com o suprimento de alimento, que educavam o povo a entender a necessidade da guarda do sábado. Possivelmente na escravidão egípcia, o sábado ele foi ofuscado e foi esquecido por muitos do povo de Israel. É lógico que alguns ali procuraram seguir certamente o mandamento do sábado, mas foi esquecido por muitos. E uma das atividades educativas que tinha a ver com o suprimento de alimento é o maná. Lá em Êxodo, capítulo 16, antes mesmo de Deus promulgar a lei no Sinai, nós vemos aqui em Êxodo, capítulo 16, o maná. E vamos entender um pouquinho mais sobre como Deus foi educando o povo no deserto durante os 40 anos que permaneceram ali. Êxodo capítulo 16, versículo 4 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. E lá do versículo 16 ao 19, fala o seguinte: Eis o que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo que pode comer um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Então nós vemos a entrega do maná, o pão do céu ao povo de Israel, e você vê que o maná ele era dado diariamente, era dado como suprimento ao povo, não podia colher mais do que comer,
porque estragava no outro dia, e essa era uma prova de que se o povo estava seguindo a lei de Deus ou não. Por quê? Lá em Êxodo 16, versículo 23, diz o seguinte: respondeu-lhes ele: isso é o que diz o Senhor, amanhã é o repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio. O que quiserdes cozer em água, cozeio em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E acontece um milagre aqui, porque normalmente, de um dia para o outro, estragava. E diz o seguinte no versículo 24: e guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal e nem deu bichos. E o versículo 26 diz o seguinte: 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, e nele não haverá. Então você vê essa reeducação do povo de Israel para guardar a lei de Deus, que já existia, inclusive, o sábado. Então nós temos 40 anos aí, mais de 2.000 sábados, em que o povo ele foi educado a trabalhar 6 dias e um descansar. O 7º dia descansar, que é o sábado. Então esse esquema aí ele foi um esquema educativo para o povo de Israel. E logicamente nós encontramos o Shabá no Sinai. Em Êxodo 20, versículo 8 a 11, lá nós vemos o mandamento do sábado dentre os 10 mandamentos, no coração da lei de Deus. Lá diz, lembra-te. Isso quer dizer que o sábado não foi dado ali no Sinai. Era algo que era para se lembrar, ou seja, já havia acontecido no passado, já era uma instituição do passado. Ali deveria ser recordado o sábado. E o sábado ele tinha algumas funções muito importantes para o povo de Israel. Primeira coisa que a gente vê sobre o sábado ele relembra o Criador. E numa comunidade que tinha acabado de sair do Egito, com aquela idolatria egípcia que havia, o sábado seria o antídoto para a idolatria, para que as pessoas elas focassem, o povo de Deus focasse no Criador e não nos ídolos. O Criador que criou todas as coisas e não nos ídolos que foram criados por mãos humanas. É um símbolo de fidelidade ao Criador. É um selo de Deus. Ali você vê as características no sábado, características de um selo. Qual que eram as características do selo? Tinha lá o nome do proprietário do selo. Você tinha lá, nesse selo, o domínio do proprietário do selo e qual era a sua função. No sábado nós encontramos essas características de selo antigo, de um selo. Até hoje, pessoas usam essas características nos selos. E lá no mandamento do sábado, em Êxodo 20, versículo 8 a 11, nós vemos todas essas características. Você tem o nome de Deus, você tem o domínio de Deus e você tem o que ele é, o Criador de todas as coisas. E Êxodo 31 também nos mostra que o sábado ele é uma instituição perpétua, não é uma instituição temporária, é algo que é para durar para todo o povo de Deus. E nós vemos nessa ideia de aliança, de concerto, que o sábado não é somente um sinal entre Deus e o povo de Israel, mas é um sinal entre Deus e o homem. Lá em Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, lá diz o seguinte: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica.
Ezequiel 20:20 diz o seguinte: santificai os meus sábados, por servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Em Êxodo, capítulo 31, versículo 17, diz o seguinte: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. No versículo 16, também fala sobre a perpetuidade do sábado. Diz o seguinte: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. E lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8, nós vemos essa questão de ser um mandamento, uma demonstração do amor de Deus para com o seu povo, inclusive a questão do sábado. E diz o seguinte: não vos teve o Senhor a eleição, nem vos escolheu para que fosseis mais numerosos que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram aos seus pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão e do poder do faraó, rei do Egito. Então, o que percebemos em tudo isso? O sábado, ele é um sinal entre Deus e o homem. O sábado é um sinal que santifica a pessoa que guarda. O sábado não é somente uma instituição, uma aliança ocasionada de modo local, mas é uma demonstração do amor perpétuo de Deus para com seus filhos, para com seu povo. Lá em Êxodo capítulo 20, nós vemos que o sábado e os mandamentos, eles estão relacionados com a redenção do povo de Deus, com a libertação do povo de Deus. E aqui também em Deuteronômio capítulo 7, você vê essa mesma introdução, mostrando que Deus ama seu povo, por isso libertou o seu povo para guardar os mandamentos, para seguir o juramento feito entre Deus e o seu povo. Então, o sábado ele tem esse papel de concerto, de aliança, de sinal entre Deus e o povo. E além dos sábados semanais, lá em Levítico, capítulo 23, versículo 3, né, que é dito sobre os sábados semanais, nós vemos também as festas cerimoniais que eram chamadas de sábados. Então, quando você abre lá Levítico 23, versículo 3, é dito o seguinte, ó: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então, você vê o sábado semanal sendo mostrado aqui, apresentado aqui em Levítico. Porém, existiam outros sábados, que eram sábados cerimoniais, eram sábados festivos. E existiam 7 sábados anuais. Eu vou comentar um pouquinho deles aqui. Primeiro e último dia, sábados aqui, né? Primeiro e último dia da festa dos pães asmos, era um sábado cerimonial. O dia de Pentecostes, a festa das trombetas, o dia da expiação e o primeiro e último dia da festa dos tabernáculos. Então, todos esses dias eram considerados sábados, mas eram sábados cerimoniais. E quando o sábado cerimonial coincidia com o sábado semanal, lá em João capítulo 19, versículo 31, nós vemos que existe uma nomenclatura, uma maneira diferente de falar do sábado quando esses dias coincidiam. Lá está escrito em João capítulo 19, versículo 31.
fala sobre o sábado, tá? Sobre o grande sábado. Lá fala assim, pois era grande o dia daquele sábado. Então, quando você vê ali o grande sábado, né, se referia ao sábado semanal, quando coincidia com os sábados cerimoniais. E aí vem a pergunta, o sábado, ele é algo seguido por Cristo Jesus? Qual é a relação entre Cristo e o sábado e Cristo? Primeira coisa que nós devemos entender, Jesus ele participou da criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se referindo ao Verbo, que é Jesus. E isso nós vemos em vários textos da Bíblia. Nós vemos em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Então, Jesus, ele participou do ato da criação. E ao participar da criação, ao participar do ato da criação, efetivamente, Jesus, ele descansou no sábado. Ele é o próprio criador do sábado, é isso que a gente vai entender aqui. Jesus, ele se refere a si mesmo como sendo o eu sou. Lá em João 8,58, ele mostra que ele é o eu sou, ele se designa como sendo o eu sou. Isso é referência também a Êxodo 3, versículo 14, né? Na sarça ardente. Quem é o grande eu sou? O grande eu sou é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus que entregou as tábuas da lei para o povo de Israel. É o Deus que estava ali juntamente com o povo. Então, Jesus ele fez parte da criação, Jesus esteve com o povo de Israel e Jesus se encarnou. Jesus ele é criador e redentor. Foi ele que criou lá no Gênesis, né, na criação, e foi ele que redimiu, ele que libertou o povo ali do cativeiro egípcio, por ser o grande eu sou. E lá em Marcos, capítulo 2, versículo 28, tem um texto muito interessante, que é importante a gente estar lendo aqui, que Jesus está numa conversa aqui, né, num diálogo com fariseus. E ele diz o seguinte, lá no versículo 28, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. No versículo 27, fala que o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O que nós percebemos aqui? Primeira coisa, o sábado é algo estabelecido por Deus para benefício do ser humano. Então, entenda isso. O sábado foi estabelecido por Deus para que o ser humano fosse abençoado, para que o ser humano tivesse um relacionamento próximo e nesse relacionamento partilhasse do descanso, da cessação de atividades, das bênçãos de Deus e da santificação que Deus dá aos seus filhos. E algo a pontuar, é lógico que a gente veio num crescente mostrando que Jesus participou na criação, Jesus é o eu sou, Jesus libertou o povo no Egito, né, por ser o grande eu sou. E aí vem uma questão interessante. Estava havendo um diálogo aqui com respeito a Cristo, em que estavam indagando a ele, fazendo perguntas a ele, com respeito à sua postura no sábado. Então, faziam perguntas ali. Na verdade, você vê desde o capítulo 2, versículo 18, que começam a acusar Jesus de comer com pecadores. Né?
E você vê aqui a postura de Jesus ajudando as pessoas no sábado, também na Bíblia em si. E aqui nós vemos Jesus falando também que é o Senhor do sábado. E é interessante que em Êxodo capítulo 20, você lendo lá o mandamento do sábado, né? Capítulo 20, versículo 8 em diante, você lendo o mandamento do sábado, diz o seguinte, ó: lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Quando fala o sábado do Senhor teu Deus, e quando Jesus fala, eu sou o Senhor do sábado, eu não sei se você consegue fazer a ligação aqui, mas a ligação é clara. Jesus está falando para as pessoas que estão indagando ele o seguinte: foi eu quem fiz o sábado. E eu posso dizer para vocês o que pode ou não se fazer no sábado. Eu digo para vocês não como uma pessoa que tem desconhecimento acerca da lei, porque eu sou o próprio legislador da lei de Deus. Eu que fiz o sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Então, quando você começa a entender isso daí, a sua mente começa a se clarificar com respeito à atitude de Jesus no sábado. Jesus não havia pecado nele, nem dolo se achou em sua boca, como Pedro assim o disse. Mas o que acontece? Houve uma perversão do sentido do sábado pelas pessoas que guardavam o sábado na época de Cristo. Se pecado é transgressão da lei, como nós já estudamos, e Jesus nunca pecou, Jesus está mostrando, na verdade, aqui, como realmente se guardar o sábado. E Jesus, ele guardou o sábado na sua encarnação. Nós temos, logicamente, o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Jesus fala lá que veio cumprir a lei, não destruir a lei. E dentro da lei nós vemos o sábado. Em Lucas 4, versículo 16, nós percebemos que Jesus, ele amava estar em comunhão no sábado. Ele ia à igreja no sábado. Ele guardava o sábado. E isso é tão importante, o sábado é tão importante para Jesus, que ao falar sobre perseguição dos crentes, ele ressalta lá em Mateus 24, versículo 20, sobre ali a questão de Jerusalém, do cercar Jerusalém, e olha só o que ele fala sobre o sábado, para você ver que mesmo dentro do clima ali de perseguição, Jesus ele se importava com a questão do sábado. Mateus 24, versículo 20. Fala assim, ó: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. E aqui mostra o respeito de Jesus ao dia de sábado. Ele relembra a questão do sábado até mesmo em meio a uma situação crítica. E o sábado ele acaba sendo ali um símbolo tanto da criação quanto da obra da redenção. Ao completar a obra da criação, nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, que viu Deus, ao terminar no 6º dia, que tudo que ele fez era muito bom. Ele olhou a criação no 6º dia, viu que tudo era muito bom. E logo em seguida, no capítulo 2, nós vemos o mandamento do sábado. Então, ao completar a obra da criação,
Deus, ele descansa como exemplo ali para o ser humano no sábado. E interessante que isso acontece também ao completar a obra da redenção. Jesus, em João 19, versículo 30, ao se entregar ali na cruz para morrer por nós, porque ele, ao se entregar, eu digo porque ele tinha muito poder para sair de lá, ele tinha capacidade para sair de lá, não enfrentar a cruz, mas ao completar a obra da redenção na sexta-feira, ele diz: está consumado. E em Levítico 23, versículo 54, nós vemos que os seguidores de Cristo Jesus, eles também vão descansar no sábado, e ali é dito que era a sexta-feira, dia da preparação. Então, ele completa a obra da redenção na sexta-feira. E no sábado, o que acontece com Cristo? Cessou as atividades da redenção e ele descansou no sábado, voltando, ressuscitando no domingo, para voltar ali às atividades, e demonstrando ali que Deus havia aceitado o sacrifício de Cristo Jesus. Mas você vê que tanto na criação quanto na redenção, nós vemos que Deus, ele trabalha até a sexta-feira e no sábado faz o quê? Descansa. E aí nós percebemos que o sábado ele não é algo temporário. Não é algo que se encerra com a morte de Cristo Jesus. Na morte de Cristo, cessaram as atividades para se retomar ali no primeiro dia da semana. Nós vemos ali os apóstolos parando as atividades, cessando ali de preparar as coisas ali e retomando o primeiro dia da semana, como diz Lucas 23, versículo 56. Vou até abrir para vocês aqui, Lucas 23, versículo 56. Que diz o seguinte, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Você vê o descanso dos seguidores de Cristo quando Cristo morreu. Foi no sábado, não houve mudança alguma. Mas no primeiro dia da semana, capítulo 24 aqui, alta madrugada, então, findou-se o dia de sábado, logo que se pôs o sol ali, entrando a madrugada, foram ali ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Então, o que nós vemos aqui, eles prepararam aromas e bálsamos, e só foram levar os aromas e bálsamos para ali colocar ali no corpo de Cristo no primeiro dia da semana. Eles pararam realmente no sábado. Nós vemos também que Paulo, nas viagens evangelísticas que ele fazia, era costume pregar sobre Cristo Jesus no dia de sábado. Isso é referido em Atos 13, versículo 14, Atos 17, versículo 1 e 2, Atos, capítulo 18, versículo 4. E mesmo os gentios, pessoas que não tinham o costume de guardar o sábado, pessoas que eram ali, não eram judeus, os gentios, o que eles faziam? Eles convidavam os apóstolos para pregar a palavra de Deus no sábado, como diz Atos 13, versículo 42 e Atos 13, versículo 44. Nas localidades onde não havia sinagoga, olha só o que acontecia, Atos 16, versículo 13. Diz o seguinte, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então, onde não havia um local, uma estrutura para se cultuar,
para se ter a comunhão, o que era feito? As pessoas, elas iam para um lugar onde parecia haver uma adequação para adorar a Deus. E o lugar que escolheram nesse momento ali, de Atos 16, foi perto de um rio. E o Novo Testamento não indica que Deus tenha mudado o dia de repouso para qualquer outro dia da semana. Alguns relacionam aí a questão da guarda do domingo, né? A questão da guarda do domingo com algumas referências ali ao Apocalipse, né? Algumas referências ali ao Apocalipse, você vê, por exemplo, ali a questão de João falando que no dia do Senhor, né, estava ali no dia do Senhor, e alguns, eles querem declarar que esse dia era referido ali ao domingo. Achei-me em espírito no dia do Senhor, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Na Bíblia, entretanto, o único dia mencionado como dia especial do Senhor é o sábado. E Cristo declarou: o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus, né, em Êxodo 20, versículo 10. Mais tarde, o sábado, em Isaías, capítulo 58, 13, é dito que o sábado é o santo dia do Senhor. O próprio Cristo, como nós já lemos, se identificou como o Senhor do sábado. E assim, uma vez que as Escrituras apresentam o único dia do Senhor como sendo o sábado, parece lógico concluir que quando João está falando aqui sobre o dia do Senhor, não está falando sobre qualquer outro dia da semana. Tá? Então, é importante ressaltar isso, tá bom? Que se João está falando do dia do Senhor, ele não está falando do domingo. Porque o único dia do Senhor é o sábado, relatado na Bíblia. Então, nós temos aí os sábados cerimoniais. Muitas pessoas, elas confundem essa questão do sábado cerimonial. Existia uma fiel observância, como nós já vimos aqui, dos sábados semanais. E esses sábados semanais, eles tinham um marcante contraste com a atitude firme dos apóstolos contra os sábados cerimoniais. Então, os apóstolos, eles guardavam o sábado semanal, porém, eles não obrigavam as pessoas a guardar os sábados cerimoniais, até porque nós vemos que Cristo morreu na cruz, cumprindo assim as leis cerimoniais. E Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, tem aquele verso, né, que muitas pessoas assimilam ao sábado semanal. Porém, ali está falando sobre o sábado cerimonial. Então, vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem melhor, para que não haja dúvidas, que não está falando sobre o sábado semanal aqui, mas sim o sábado cerimonial. Vou abrir aqui Colossenses. Capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. Diz assim, ó: ninguém, pois, o julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, aqui está falando sobre comida, sobre bebida, sobre dias de festa, sobre dias de lua nova ou sábados, que eram sombra de um corpo. E o corpo era de quem? De Cristo. Eu pergunto para você, o que tem a ver o sábado da criação
o sábado semanal com a morte de Cristo. Primeiro que o sábado semanal, ele foi dado antes de haver pecado, antes da necessidade de redenção. Não precisava de algo para apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos sábados cerimoniais, o que acontecia ali? Havia o sacrifício do Cordeiro. Havia ali toda uma centralidade nas cerimônias, né? A comida ali seria a comida, a carne, né, do Cordeiro, a bebida seria uma libação de suco de uva. Então você vê a referência aqui aos dias de festa, aos dias de lua nova, aos sábados, mas esses sábados se referindo a Cristo. Então, todas as cerimônias ali do Antigo Testamento, como nós vimos, os dias de festa eram considerados sábados, descansos. E aqui não tem a ver com o sábado semanal, mas o sábado cerimonial que apontava a Cristo como Redentor. Uma vez que o contexto dessa passagem trata de assuntos rituais, os sábados aqui mencionados são sábados cerimoniais das festas anuais judaicas, os quais eram sombra ou tipo cujo cumprimento ocorreu em Cristo. De modo semelhante, Paulo escreveu aos Gálatas. Paulo insurgiu contra a observância dos requisitos da lei cerimonial, dizendo: guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então, ao fazer essa guarda desses dias cerimoniais, ao sacrificar o cordeiro, sabe o que as pessoas elas estavam falando? Elas estavam falando que o tipo não havia se cumprido, né? Não existiu o antítipo, né? Jesus não morreu na cruz, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Cristo. O sangue de cordeiros era só uma representação, né? Novilhos era só uma representação do cumprimento que iria haver em Cristo. Então, ele está se referindo aqui às cerimônias que ocorriam e apontavam para a morte de Cristo. A partir do momento que Cristo morreu, não é necessário mais fazer esse tipo de coisa, porque o cumprimento já foi efetuado. E existem vários significados do sábado, né? Você tem o significado do sábado como memorial perpétuo da criação, você tem como símbolo de redenção, porque lá em Deuteronômio fala, né, sobre a libertação do povo de Israel do Egito, e fala sobre também os mandamentos, inclusive o sábado. O sábado é um sinal de santificação do povo de Deus, é um sinal de lealdade a Deus, é uma ocasião de companheirismo. Então nós vemos ali que Deus ele entra em contato com o ser humano. É um sinal também de justificação pela fé, porque ao guardar o sábado nós lembramos da morte de Cristo Jesus. E nós lembramos que nós iremos guardar o sábado não somente aqui, mas nós iremos guardar o sábado lá no céu também, né? Então, nós percebemos que existe esse sinal de justificação pela fé. Por Deus ter morrido por você, o Deus encarnado Emanuel, ter morrido por você, Jesus, você entra nesse descanso de Deus, você entra nesse relacionamento com Deus que é tido no sábado. Você guarda o sábado para ter esse relacionamento mais próximo com aquele que te redimiu, com aquele que te justificou. E lá em Hebreus 4, versículo 10, nós vemos que o sábado é um símbolo de descanso em Cristo Jesus. Então, ao guardarmos o sábado, nós estamos tendo fé que Deus, que Cristo Jesus, está cuidando de nós, está nos abençoando, e é Ele que dá o sustento, é Ele que nos dá a salvação. Tem pessoas que não têm essa fé, de que é Deus que sustenta. E ao você descansar no sábado,
no 7º dia da semana, que não é nada comum para o mundo em si, você está falando assim, não é o homem que me dá o dinheiro e dá o sustento a mim. Eu guardo o sábado porque Deus me sustenta. É uma demonstração de fé em Deus. Então vamos falar aqui sobre as tentativas para alterar o dia de adoração, que é o sábado, né? Alterar o sábado para o domingo. Primeira coisa que eu quero pontuar para vocês, em parte alguma na Bíblia, essa mudança ela é autorizada. Para começar, Deus instituiu no Éden, reafirmou no Sinai, você vê os discípulos guardando ali o sábado. Então, não existe uma alteração no dia de guarda, tá? Do sábado para o domingo, com base na Bíblia. Agora a pergunta é, se não existem evidências bíblicas de que Cristo ou os apóstolos mudaram o dia de adoração para o domingo, por que tantos cristãos aceitam hoje esse último dia, o domingo, como um dia de guarda? Então vamos trabalhar esse tema aqui, né? Nós devemos entender que essa mudança aí, ela não foi uma mudança abrupta, ela foi uma mudança gradual. Tá? Então, vamos trabalhar na compreensão disso. O cardeal James Gibson, ele escreveu uma certa oportunidade o seguinte: você poderá ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado. T. Lincoln, um protestante, admite o seguinte, ao testemunho que ele dá: não se pode argumentar que o Novo Testamento por si mesmo provê apoio para a crença de que desde a ressurreição de Deus, desde a ressurreição, indicou Deus o primeiro dia da semana para ser observado como sábado. E ele reconhece: tornar-se observador do sábado do 7º dia é o único curso de ação consistente para qualquer pessoa que sustente possuir todo o decálogo como força de lei moral. Então, o que ele diz aqui? Se você segue a Bíblia, se você segue a lei de Deus, não existe como você pontuar a mudança do sábado para o domingo. E o observador da Escritura deve entender que o único curso de ação consistente é guardar o sábado bíblico. Então, vamos continuar aqui. Surgimento da observância do domingo. Então, não existem evidências de santificação semanal do domingo por parte dos cristãos antes do 2º século. Não existe isso antes do 2º século. Mas as evidências indicam que por volta da metade desse século, alguns cristãos observavam voluntariamente o domingo como dia de adoração, não como dia de repouso. A Igreja de Roma, composta em grande medida de crentes gentios, como diz Romanos 11:13, liderou a tendência no tocante à adoração dominical. Em Roma, a capital do império, existiam fortes sentimentos antijudaicos, os quais se tornaram ainda mais fortes com o passar do tempo. Reagindo a tais sentimentos, os cristãos da cidade procuraram mostrar que eram diferentes dos judeus e abandonaram algumas práticas que tinham em comuns com os judeus, e iniciaram uma tendência de afastar-se da adoração no sábado, caminhando gradualmente para a adoração exclusiva no domingo. Do 2º ao 5º século, à medida que crescia a influência do domingo, os cristãos eles prosseguiram observando o sábado.
E isso acontecia em praticamente todos os lugares do Império Romano. Sócrates, que é um historiador aí do quinto século, escreveu: praticamente todas as igrejas do mundo celebram o dia sagrado no sábado. Todas as semanas, embora as igrejas cristãs de Alexandria e Roma, por conta de algumas tradições antigas, tenham deixado de fazê-lo. As tradições antigas aqui não têm a ver com tradições bíblicas. As tradições antigas aqui têm a ver com costumes pagãos, possivelmente aqui descritos. No quarto e quinto séculos, muitos cristãos adoravam tanto no sábado quanto no domingo. Sozomen, outro historiador aí desse período, escreveu: o povo de Constantinopla, praticamente de todos os demais lugares, reúne-se no sábado, bem como também aí no primeiro dia da semana. Costume este nunca observado em Roma ou Alexandria. E essas referências aqui indicam a liderança de Roma no processo do abandono do sábado como dia de guarda. Então você vê ali algumas perversões acontecendo. Você vê algumas perversões acontecendo com respeito ao dia de adoração. Perversões com respeito ao paganismo, a preconceitos antijudaicos. As pessoas elas deixaram o escrito bíblico para seguir a sua própria vontade, o que se desse ali na cabeça, os costumes anteriores, os costumes pagãos anteriores ao cristianismo. E foi isso, basicamente, que aconteceu aí nessa época. Então, vamos ver qual que foi a alegação da mudança do sábado para o domingo, que eu acho que é importante a gente entender essa alegação e mudança do sábado para o domingo, o porquê aconteceu. A razão que deram, para que acontecesse. Por que razão aqueles que estavam abandonando o sábado como dia de adoração escolheram o domingo e não qualquer outro dia da semana? Então, eles começaram a relacionar a ressurreição de Cristo como sendo uma declaração de que o dia da semana ao qual deveriam adorar seria o domingo. Mas não existe no Novo Testamento, inclusive Hebreus, que nós já citamos aqui, fala sobre o descanso sabático. Nós vemos os apóstolos guardando o sábado. Nós vemos aqui vários textos mostrando que no sábado eles iam às sinagogas, quando não tinha sinagoga, iam para um lugar adorar a Deus. E aí houve essa deturpação do sentido do dia de adoração. E por que aconteceu isso? Existia na época uma popularidade e influência da veneração do sol por parte dos pagãos do Império. Isso foi uma contribuição crescente na aceitação do domingo como dia de adoração. Então você percebe já o sincretismo, a mistura entre o que Deus falou e o paganismo acontecendo aqui. E no quarto século você começa a perceber introduções de leis dominicais. Em primeiro lugar, elas foram impostas leis dominicais de caráter civil. Depois vieram as leis dominicais de caráter religioso. O imperador Constantino ele foi o primeiro a fazer um decreto dominical civil. Ele fez esse decreto em 7 de março de 321 d.C. Isso daqui foi muito aceito. Essa mudança aqui foi algo popular. Porque, entenda, quem guardava o sábado eram os judeus. A maioria do povo pagão guardava que dia? O dia do sol, que era o domingo. Eles tinham com grande estima esse dia do sol. E Constantino era um político muito influente
na época, né, o imperador, logicamente, tinha a sua influência, mas era um homem que conversava muito bem e se aliava muito bem com o cristianismo. Inclusive, foi ele um dos primeiros ali, foi o primeiro, na verdade, a colocar o cristianismo como a religião oficial do império, né? Ele que se converteu, né, entre aspas, ao cristianismo e trouxe consigo, né, o seu paganismo, trouxe consigo aí para o cristianismo alguns costumes pagãos nos acertos com o bispo de Roma. Quais foram os costumes pagãos? Adoração de imagens e a guarda do dia do sol, Sunday, né, o dia do sol. E aí o que acontece? Constantino, ao fazer isso, ele agradou duas partes, né? Como ele tinha esse acesso aos cristãos e exaltou o cristianismo como religião do império, os cristãos que não tinham uma firme base bíblica, eles gostaram muito disso. E eles, como foi exaltado o cristianismo, né? Minha religião foi exaltada, agora minha religião é a religião do império. Então, eles acabaram abrindo mão da própria Bíblia, do próprio mandamento de Deus, para seguir o imperador Constantino com esse cristianismo apostatado que começou a surgir. E também os pagãos, eles gostaram dessas adaptações do cristianismo que, vamos dizer assim, aproximaram pagãos e cristãos, né? Então você vê essa caracterização de imagens, né? Imagens de escultura dentro da igreja, era algo que os pagãos eles faziam muito, né? Adoravam vários deuses, politeísmo, né? Agora, a mudança, essa adaptação de colocar as imagens de escultura dentro da igreja como símbolos cristãos, de certa forma, foi um adotar de um conceito pagão. Não são mais deuses, né? Não são mais deuses, mas santos que são adorados ali, né? E adorar, eu digo, é a própria posição de se ajoelhar perante a imagem, clamar perante a imagem. A Bíblia é clara em dizer que existe só um intercessor entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. E temos a questão do sábado também. Várias décadas mais tarde, a igreja seguiu ali o exemplo. O concílio de Laodiceia fez um decreto religioso. Esse concílio de Laodiceia foi encerrado em 326 depois de Cristo, e ao final desse concílio, no 29º cânone, a igreja estabeleceu que os cristãos deveriam honrar o domingo e, se possível, não trabalhar nesse dia, ao mesmo tempo em que se denunciava o repouso no sábado, instruindo os cristãos a não ficarem inativos no sábado, trabalharem no sábado, pois deveriam trabalhar nesse dia. Então, a gente vê já esse decreto dominical acontecendo. O poder romano e a profecia. Então, nessas adulterações que houve, o poder romano ele é profetizado, né, tanto em Daniel como em Apocalipse. E o poder romano ele toma ali a força do Estado, né, o poder religioso romano toma a força do Estado no ano 538 depois de Cristo, o ano que marcou o início do período profético de 1260 anos. E ali começa a haver um controle social, mudanças do sábado para o domingo já eram profetizadas, né? Lá em Mateus capítulo 7 fala que mudaria os tempos e a lei.
ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, mostra essa referência à iniquidade ali surgindo de Roma. Esse poder romano apóstata, ele que tem a ver com a religião, ele é designado como chifre pequeno em Daniel e a besta em Apocalipse 13. É um poder que surge dentro do cristianismo. E interessante que o protestantismo, apesar do romanismo ser ali o poder que mudou os tempos e a lei, nós vemos que o protestantismo ele adota também essa questão da mudança do sábado para o domingo. O protestantismo que teve um impacto surpreendente e assertivo durante a Reforma, que buscou ali falar somente das Escrituras. Lutero, né? Ele dizia que as Sagradas Escrituras e não a tradição da Igreja representavam o guia de sua vida. Seu lema foi sola Escritura, a Bíblia somente. Nós vemos que John Eck, que era um defensor da fé católica romana, atacou Lutero nesse ponto da guarda do domingo, reivindicando que a autoridade da igreja se encontrava acima das escrituras. Ele desafiou Lutero no tocante à observância do domingo em lugar do sábado. Ele disse: as escrituras ensinam, lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, etc. Entretanto, a igreja mudou o sábado para o domingo com base em sua própria autoridade. E ele disse: para isso você, Lutero, não tem escritura para a guarda do domingo. E, infelizmente, o protestantismo ele adotou a guarda do domingo como dia santo, indo contra a escritura, contra seus próprios princípios. O erudito católico romano John Bryan chegou a essa constrangedora conclusão: uma vez que o sábado e não domingo é especificado na Bíblia, não é curioso que os não católicos que professam obter sua religião diretamente da Bíblia e não da igreja observem o domingo em lugar do sábado? Sim, efetivamente, isso é incoerente. O costume da observância do domingo, diz ele, repousa sobre a autoridade da Igreja Católica e não sobre o texto explícito da Bíblia. Essa observância permanece como uma lembrança da Igreja Mãe, da qual as seitas não católicas se originaram, tal como um garoto que foge de casa, mas ainda carrega em seu bolso uma fotografia da mãe ou uma mecha de seu cabelo. Então, a gente percebe que as igrejas, elas saíram de Roma, só que permaneceram nesse erro de Roma, nessa mudança aí do sábado para o domingo. Não existe base bíblica para isso. E os próprios católicos, eles mostram isso. Olha o que o catecismo diz. O catecismo romano. Olha o que ele fala sobre a questão aí da guarda. Vou colocar para vocês aqui. Da guarda do sábado. Está dando para ver aí, né? O que o catecismo diz. Porventura mantém a igreja ainda essa posição? Na edição de 1977 do Catecismo Católico Doutrinário, aparece essa série de perguntas e respostas. Qual é o sábado? Qual que é o dia de descanso? Lá diz, o sábado é o 7º dia. Por que observamos o domingo em lugar do sábado? Observamos o domingo em lugar do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Então é por isso que houve essa mudança aí do sábado para domingo. Então a gente vai ver aí a questão do sábado e o que nós conseguimos identificar com respeito ao sábado, essa guarda do sábado, né? Primeira coisa, as prerrogativas e as pretensões que a Igreja Romana ela demonstra aí com essa autoridade,
contribuem para a identificação do poder representado pelo chifre pequeno. Então, a gente consegue entender que é um poder que se diz religioso, assim como o chifre pequeno, é um poder que surge de Roma, é um poder que muda os tempos, a lei persegue os santos, como nós vemos aí na Idade Média, e muda aí o sábado para o domingo. Em Isaías 56 e 58, nós percebemos que Deus ele diz que haveria uma reforma com respeito ao sábado, revelando as glórias da futura reunião dos gentios em seu rebanho. Ele associa o sucesso dessa missão do evangelho chegando aos gentios, dessa missão salvadora dos gentios, com a santificação do sábado. Então, Isaías 56, versículo 1, versículo 2, versículo 6, versículo 7 e versículo 8, mostra essa restauração do sábado pelo povo de Deus. E esboça a obra específica do seu povo, né? A restauração do sábado. Embora sua missão seja de extensão mundial, ela se dirige especialmente para uma classe de pessoas que professam ser crentes, mas que em realidade se apartam dos preceitos, como diz Isaías 58, versículo 1 e 2. Ele expressa sua missão para esses professos crentes nos seguintes termos: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás o Senhor. Então você vê Isaías falando sobre a questão da restauração do sábado no futuro. E é o que aconteceu, né? O sábado foi restaurado após o chifre pequeno pisar na lei de Deus, pisar nas verdades que Deus apresenta na Bíblia. Essas verdades elas foram reveladas novamente pelo estudo intenso da palavra de Deus. E essa questão do dia de adoração é algo emblemático, porque no final dos tempos vai ser algo que vai gerar um conflito que vai ali envolver o mundo inteiro. A questão central ali do conflito final será a obediência a Deus e a observância do sábado. O sábado, qual é uma característica do povo de Deus. A característica do povo de Deus que proclama as últimas mensagens, né? Proclama as últimas mensagens, lembrando que Deus é o Criador, Deus vai fazer o juízo, e nós devemos seguir a vontade de Deus. E aqueles que rejeitarem isso vão acabar recebendo a marca da besta, como demonstração de submissão da sua força à vontade da besta, né? A vontade humana apóstata. O bom desempenho da missão de glorificar a lei de Deus e honrar o seu negligenciado sábado dependerá por parte do povo de Deus da observância consistente e amorável do sagrado dia de sábado. Então nós temos essa missão espiritual, como diz Apocalipse 14, versículo 7, sobre o povo de Deus, fala que aquele que fez o céu, a terra e o mar é a fonte das águas, né? Nós devemos lembrar dele, e essa forma de escrever nos remete ali ao quarto mandamento da lei de Deus e também nos leva a lembrar de Gênesis na criação. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão da observância do sábado para finalizar aqui. Bom, e aí a gente já encerra. Como que nós devemos observar o dia de sábado? Primeira coisa, é um cessar das atividades, do trabalho realizado para ganhar a vida. Não é um dia comum. É um dia em que se encerra todas as transações comerciais também, como Neemias 13, versículo 15 a 22, assim o diz. Neemias ele vai contra as ações comerciais
no dia de sábado, mostrando que aquilo era profanação do sábado. Isaías 58, versículo 13, fala que esse dia não é um dia de você seguir suas próprias vontades, falar as suas próprias palavras vãs, mas se ater em honrar a Deus e fazer a vontade de Deus nesse dia. O sábado ele se inicia do pôr do sol de sexta-feira e vai até o pôr do sol de sábado. É um repousar dos labores, inclusive isso aí tem a ver também com a questão da alimentação. Os alimentos é importante que sejam preparados na sexta-feira para que no sábado possam ser aproveitados ali, né? Comidos. É um dia deleitoso, é um dia de se deleitar no Senhor, é um dia de adorar, participar regularmente dos cultos, é um dia de comunhão, é um dia de ajudar as pessoas. Em Mateus 12, versículo 12, Jesus deixa bem claro isso. E o sábado, ele é um antegozo do céu. É um dia para você ter um relacionamento próximo de Deus, sentir a paz de Deus na vida, sentir Deus atuando e abençoando você, lembrando que um dia você vai estar no céu com Deus, mas você pode desfrutar da comunhão com Ele aqui nessa terra, principalmente aí no dia da semana, sábado, né, que é o dia de um relacionamento mais intenso com Deus, tá bom? Deus abençoe vocês, um grande abraço, espero ter colaborado aí na compreensão sobre o sábado, sobre o Shabá, e que nós todos possamos aí guardar esse dia, que é o dia descrito na Bíblia como dia de adoração. Vou fazer uma oração e já finalizamos aqui, ok? Vamos orar. Senhor nosso Deus, vimos aqui a questão importante do sábado como um dia de demonstração, de aceitação de Deus como Criador, do Senhor como Criador, do Senhor como Redentor, libertador nosso. Vimos que o sábado é um memorial para ser sempre lembrado, perpetuamente, e que nós possamos observar esse dia santificado, abençoado, dia de descanso, relatado como sendo na Bíblia a tua vontade para com o seu povo. Por favor, nos ajude como povo de Deus a lembrar as pessoas que o Senhor é Criador, que o Senhor quer que realmente elas sigam em submissão a Ti e que guardem esse dia. E que possamos receber as bênçãos de a cada semana, num mundo tão conturbado, estar em comunhão contigo e descansar, cessando as atividades ordinárias da semana. Isso é que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fiquem aí todos com Deus. Tchau, tchau.